de Deus é glória. De Deus é o louvor nessa noite. De Deus seja atribuído a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Eu quero saudar este povo feliz e alegre com a paz do Senhor. Amém? Levante a sua mão por um minuto, por favor. Pegue a sua Bíblia, levante até o alto. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Você que não trouxe, irmão, levante a sua mão do bispo cheio. Hoje nós estamos em guerra. E quem está em guerra está lutando. Eu tenho a certeza e a convicção que a tua espada está levantada. E ela, a espada levantada é sinal que você ainda está de pé na peleja. Eu quero dizer mais uma coisa sobre este mundo espiritual. Foi te dada autoridade, foi te dada autonomia nessa noite. Se por um caminho o adversário veio te tentar nessa dia hoje, por 7 ele vai ter que cair por terra e sair correndo, porque a espada é sinal que você ainda está de pé. Foi Deus que te trouxe nessa noite. Somos de recinto. A glória é para Deus, o louvor é de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 9. Dizer que estou muito feliz nessa noite com Deus, com cada um dos irmãos. Antes de pregar, também eu quero dizer algo aqui, né? Pedir perdão para o nosso irmão Willi, dizer para ele que eu amo muito ele, viu, irmão? Dizer para ele que ele faz parte do meu ministério, porque é um menino que eu aprendi a amar. Logo no início do culto, algumas pessoas não viram, mas eu fui dar um abraço nele para dizer para ele que eu amo ele. E eu te amo, viu, meu lindo? Eu sei que o inimigo já caiu por terra. Eu aprendi uma coisa, querido. Sabe o que o adversário ele não pode fazer? Pedir perdão, que ele já está condenado. Quando eu e você pedimos perdão, é uma tapa na cara do diabo, porque ele não pode mais pedir perdão, querido. Amém? Louvado seja Deus. Quero ser breve nessa noite. Muitas pessoas estão cansadas porque vieram do trabalho diretamente. Meu pai dirigiu o culto aqui, coisa linda, né? Deus continue honrando e abençoando de uma forma extraordinária. Minha mãe também que chegou ali, viu, querido? Do serviço, oh, coisa boa. Deus é bom demais. Quem encontrou, diga amém. Amém. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 9, verso 1, está escrito assim. A verdade, perdão. Capítulo 8, perdão, 8 Só um a menos, rapidinho. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 8, verso 1. Está escrito assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel renunciaram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, e a semelhança dos outras nações. Quando, porém, disseram: dá-se um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou. Diga para o seu irmão: Samuel orou. Só até aqui. Se assente em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
essa noite, pedir para Deus um tema para ministrar a palavra dele. Eu sei que há uma responsabilidade muito grande. Eu estou na incumbência de ministrar a palavra de Deus nessa noite. Peço sua compreensão e sua paciência, porque iremos de entrar na sala do trono como temos de entrado de uma forma especial. Toda vez que nós se reunimos para ouvir a palavra de Deus, é algo marcante no nosso ministério, porque aquele que ouve aprende mais. Quem fala muito erra bastante, pois aquele que ouve ele aprende a falar. E eu tenho entendido que nessa noite eu vou errar muito, mas eu creio que Deus vai usar de misericórdia. Tenho algo no meu coração que Deus me entregara sobre essa tarde, a ter um momento com Deus, entardecer com Deus. E eu pude entender que Deus ministrava em meu coração um tema muito forte que eu quero compartilhar contigo. Marcas feridas de uma chamada ministerial. Marcas feridas de uma chamada ministerial. Guarde bem, porque nessa noite iremos entender o que Deus quer falar comigo e com você. Ao voltar ao livro sagrado de 1 Samuel, os leitores da Bíblia que a lerem, que a meditam, que a ouvem, que gostam da palavra de Deus, toda vez que ele abre o livro de 1 Samuel, certamente no início, sobre o livro de 1 Samuel, ele vai encontrar uma história muito interessante, sobre de um homem por nome Eucana. E esse homem que tinha duas esposas, um sacerdote, que todo ano subia ao templo a orar a Deus. Todo ano subia ao templo para buscar a face do Senhor. Este homem tinha um casamento bigâmico. O que é isso, evangelista? É um casamento duplo, a qual tinha duas mulheres. Só que Deus não aceitaria e não permitiria sobre um casamento bigâmico. Deus não aprovaria. Por isso as intrigas se aconteceriam no meio do convívio de dois relacionamentos em um casamento só. A história diz que quando Ana subia ao templo por ser estéril, ela buscava algo de Deus para engravidar, porém ela era estéril, porém a Bíblia se expressa dizendo inimiga, ou a mulher do seu esposo dizendo que ali a irritava. Penina, ela toda vez que subia ao templo com Ana, com Eucana, para consagrar a Deus, ela faria algo diferencial, humilhava a Ana. Porém, passam-se 27 anos e Deus ali ouve-se a oração de Ana. 27 anos não é 27 dias, 27 anos não é 27 meses, 27 semanas é um tempo e um período demorado. Mas Deus ouviu a oração de Ana e Deus lhe entregou um menino. Este menino é o qual eu quero falar do seu ministério. Eu quero falar sobre a vida de Samuel. A Bíblia diz que Ana, ela concede um menino. Este Samuel é entregado ao sacerdote Eli, para que Eli conduzisse ele e ensinasse aos caminhos sobre o povo de Israel, para liderar, para ser um sacerdote. A Bíblia diz que Eli, este era sacerdote com muita experiência, mas se passava-se ao longo dos dias e se perderia por tua sabedoria, por sua experiência, firmado na sua autonomia. Eu entendo que Deus estava planejando tudo e permitindo tudo, sabendo o que iria acontecer. Passa um período de tempo, Samuel começa a crescer e começa a aprender com Eli as coisas do Senhor. Samuel, ele aprende a limpar o banheiro da igreja. Ele começa agora a aprender a orar. Samuel começa a limpar a igreja. Conjecturadamente, eu entendo que Samuel estava com nós nos dias de hoje, aprendendo a buscar a Deus a cada dia, aprendendo a ouvir que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas teve-se um dia, Samuel fazia as coisas do Senhor, estava na casa de Deus, adorava a Deus, mas Samuel tinha algo em Êxodo que ele não tinha em sua vida pessoal,
ter um particular com Deus. A Bíblia diz que um dia ele estava sobre um quarto da casa de Eli, e ele ouve uma voz bradar do céu dizendo: Samuel, Samuel. Samuel ouve aquela voz, sai do quarto e vai até Eli perguntar que voz ela quer, porque o Senhor me chama, Eli. A Bíblia diz que agora Eli olha para ele e diz: vai dormir, vai se deitar, porque eu não te chamei. Sobre aquele momento, Samuel, ele vai se deitar novamente. Aquela voz começa a bradar sobre a sua vida: Samuel, Samuel. Ele levanta novamente pela segunda vez e não entendia aquela voz. Quantas das vezes você está na igreja, nós chegamos num culto como esse, Deus quer ter um particular comigo e com você, e você não está entendendo a voz de Deus. Ele está falando no louvor, ele está falando no pregador mais simples, mais menor da igreja, ele está falando aquele que não veio bem vestido, que ele não veio com o saião até lá no pé, ela não veio. Quer dizer, a voz de Deus você não está entendendo nessa noite, mas pela terceira vez a Bíblia diz que Samuel ouve aquela voz. E ele dizia para ele: tu ouvia, mas uma voz diz que: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aquela voz, querida, era para mudar o ministério de um jovem que estava na igreja, mas não entende o que Deus quer fazer no ministério dele, na chamada dele. Aquela voz era para dizer para ele: eu te chamei pelo teu nome, te escolhi desde o ventre, tu serás um profeta. Quantos vão parar para te ouvir? Quantos te humilham hoje? Quantos não te entendem hoje? O teu ministério tem marca, tua chamada tem ferida, mas ele cuida da maneira especial nessa noite. Eu vim com a mensagem de Deus que eu vou te entregar. A Bíblia diz que agora Samuel começa a ter intimidade com Deus. Aquela voz faz Samuel liderar uma chamada de sacerdotal sobre ele. Mas Deus acrescentaria, varão, sobre o ministério dele de um sacerdote, ministério de sacerdotal, com o ministério de profeta. Sobre o ministério de profeta, Deus diria para ele que seria juiz de Israel. Ele carrega uma responsabilidade de 3 responsabilidades sobre o seu ministério, sobre o seu ombro. A Bíblia diz que ele começa bem, mas começa a se perder pelo meio do caminho. Ele começa a sentar numa cadeira de balanço e se balançar sobre os seus dias de velhice. Só que o seu filho Ofni e Finéias estava lá no templo. A Bíblia diz que eles começavam bem, faziam as coisas para o Senhor de coração, mas eles começaram a pisar em falso, começaram a cair, eles começaram a se prostituir dentro do templo, queimavam a sua gordura, ofereciam holocausto a ídolos. A Bíblia diz que Samuel estava na posição onde Deus tinha chamado ele, e no momento certo Deus começou a honrar o seu ministério profético sobre Samuel. A Bíblia diz que agora ele sai da peleja de Israel. Ofni e Finéias estava lá na frente da peleja, e com dura responsabilidade ele está na frente de um trabalho. A Bíblia diz que agora Israel perde a peleja, perde a batalha, e a Bíblia diz que a notícia por um moço se chegando a derramar e dizendo que Ofni e Finéias morreu. Sobre aquele cenário que ouve-se essa notícia, estava Eli e sua nora. Uma estava grávida. A Bíblia diz que a notícia é que a arca da aliança foi tomada e que Ofni e Finéias morreram. Sobre a peleja, Eli acaba caindo, quebrando o pescoço e acaba morrendo. Com aquela notícia, a esposa de Ofni, se eu não falha a memória, se dá-se a luz a um menino que se chamaria Icabô. Foi-se a glória de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Sobre aquela arca havia-se o mandado de Deus
para que Moisés, no seu capítulo 25 do Êxodo, que formalizasse aquela arca com 1,5 metro de comprimento, de centímetro. Estava Moisés construindo a arca da aliança, com madeiras de acácia, revestida com ouros, por dentro e por fora. Moisés estava fazendo tudo que o Senhor lhe daria em uma responsabilidade, dizendo que naquela arca era a presença de Deus. A Bíblia diz que querubins estavam sobre a parte de cima, sobre aquela arca, 2. Um com uma asa cobria um lado, outro com uma asa cobria o outro, com uma presença extraordinária. Quando Moisés faz, havia-se um anel, a qual colocaria outra madeira de acácia, revestiria de ouro pelo lado e pelo outro. Ali queria carregar a arca da aliança. Porém a Bíblia diz que no tempo de Samuel, a arca estava sendo carregada com homens que haviam pecado. Por isso Israel perdeu a peleja, por isso que Israel perdeu a batalha. Quem tem que carregar a arca, irmão, não pode ter mancha sobre a sua veste. Quem tem que carregar a arca não pode andar de qualquer maneira. Quem pode carregar a arca nessa noite, querido, não é um dia na igreja, outro dia lá fora. Quem carrega a arca da aliança, querido, não é um dia pulando aqui, outro dia pulando lá. É isso constituindo. Não. Quem carrega a arca da aliança, querido, tem que começar a se separar, tem que começar a ser diferente, mostrar a diferença. Por isso que Israel pede, imagina o coração de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. Diz que Samuel começa a indagar a Deus e pergunta a Deus: o que eu faço agora? Diz a Bíblia Sagrada que os filisteus, o povo atual, tinha como o povo de Israel como inimigo de Deus. A Bíblia diz que quando a arca foi tomada, levou para o arraial dos filisteus, começaram sobre Asdote. A Bíblia diz que naquela cidade começou a dar úlcera, câncer, o povo morreu, porque quem estava carregando a presença de Deus estava em pecado, errado. E ai daquele que carrega errado a presença de Deus. E a Bíblia diz que sobre Asdote, essa cidade teve que levar o povo filisteu para a arca da aliança para lá. A história diz que agora Samuel sabe de tudo, está apenas esperando no Senhor, aguardando em Deus. Ei, querido, quem é profeta, quem é sacerdote, ei, quem é juiz de Israel, sabe esperar em Deus a hora certa. Ei, a Bíblia diz que agora, quando Samuel recebe a notícia que a arca da aliança está causando catástrofes, está causando dores, morte sobre o arraial dos filisteus. Os filisteus começam a ficar preocupados porque não pode perder soldado, não pode perder ninguém porque fica menor. A Bíblia diz que agora, sobre aquela situação, eles decidiram chamar os magos, o sacerdote, os adivinhos para o que podemos fazer com essa arca. Eles deram o conselho entregue para o povo de Israel: mas cobre sobre essa arca ratos de ouro, outros animais de ouro, mas cobre por essa arca. Eu disse: calma, Samuel, eu estou com tanto na minha arca, a minha presença ainda está lá, Samuel. A Bíblia diz que a arca volta para Israel. Samuel vai pegar a arca, e quando Samuel começa a pegar a arca, e Deus começa a honrar Samuel, mas o seu ministério marcado, o seu ministério, ele é provado, tem marcas, tem feridas. E uma das que eu posso ver é que Samuel, ele vai continuar o seu ministério, ele vai continuar a sua chamada. E a Bíblia diz que Samuel, mais uma vez, ele continua na frente, mas a sua idade começa a se avançar. Com 65 anos, a Bíblia diz que no seu capítulo 8, Samuel pega e diz para Israel: vou nomear
preparar meus filhos para liderar vocês. Só que os seus filhos começam, querido, a se prostituir, a errar, a andar fora dos caminhos do Senhor. Parece que a mesma cena que ele viu nos filhos de Eli estava acontecendo. E a Bíblia diz que Samuel se entristece. Porque tira Samuel os filhos dele, foi tirado da frente. E o povo de Israel se revolta contra Samuel. E contra ele dizendo: nós queremos o rei, porque vocês não servem. Imagina essa palavra de machucar a alma. Porque é uma palavra das mais cantada. A Bíblia diz que agora ele vai orar a Deus. Nessa noite eu vou começar a pregar agora, para que você entenda que é uma marca, uma chamada, marca sua de uma chamada ministerial. O homem que é escolhido, ele é diferente. Aonde ele faz a diferença. Aonde ele pisa, o lugar não é o meu. Quando ele tem um brilho no meu, muitos vão gostar, outros vão virar cara. Mas estou aqui no meio, quem te chamou foi Deus. O teu ministério, quem te escolheu foi Deus, quem te deu foi Deus. Quem te chamou para este ministério foi Ele que te escolheu. Pode ficar de cara feio que for, mas se te colocou na frente, faça o que é dele. A Bíblia diz que agora Samuel começa a orar a Deus. Eu digo que é um particular com cada um de vocês aqui. Nessa noite é um particular que Deus te chama. Samuel ora a Deus em termos da minha conjectura nessa noite. Imagina Deus chamando para Samuel. Samuel começa a dialogar com Deus, porque a oração é dialogar com Deus, é conversar com Deus. E Deus chamando para Samuel: vem aqui, Samuel. Se lembra quando a minha voz te chamou sobre o quarto da casa de Eli? Se lembra, Samuel, que eu não entendi a minha voz. Hoje com 65 anos, Samuel, tu não entende que eu tenho o meu ministério, mas tu vai entender, porque quem te escolheu foi Deus, Samuel. Imagina Deus pegando na mão de Samuel, e Deus está pegando na sua mão e Samuel está dizendo assim: anda comigo, deixa eu te conduzir, deixa eu te levantar, deixa o povo falar o que tu tem que falar. Quem te escolheu foi eu, quem te chamou foi eu, quem te julgar sou eu. É daquele que não garantiu, é daquele que desceu contigo, é daquele que ele nasce do perdão, é na baixa caminhada, na batalha cheia. Esse Deus ainda está no controle de tudo. Samuel, vem aqui, deixa eu te mostrar mais coisa. Se lembra quando a minha presença naquela arca da aliança invadiu, como os filisteus ficaram doidos. Se lembra, Samuel, quando os filisteus tentaram te pegar e eu estive na frente, um terremoto aconteceu, trovoou dos altos céus, e eu, Deus, matei todos os filisteus, e tu disseste que este lugar se chamaria Ebenezer, porque até aqui nos ajudou. O Senhor se lembra, Samuel, a marca, a ferida, é importante a ferida, estava no meu plano, Samuel. Capitão da minha embarcação. Querido, você não entende hoje. A multidão vai te julgar sempre. A multidão vai te apontar sempre. As pessoas vão te julgar sempre. Mas Deus sempre vai estar te olhando dizendo: eu estou contigo. Eu estou te cuidando. E você não está vendo, mas Deus está só olhando. Aquele que está falando mal de você, Deus está olhando tudo. Ele está dizendo para você: apenas fecha a boca, deixa eu tratar
anos, homem de 65 anos. Mas eu sou Deus que está no início e sempre deixei da eternidade. Eu te conheço, Samuel. O algo interessante nessa noite é que intimidade, irmão, é algo tão sobrenatural, tão particular, que só Deus entende o homem, só Deus compreende o homem. Parece que um casal se deita, convive 24 horas, quem sabe, convive-se anos e anos, mas não conhece o que está lá dentro. Só quem esquadrinha, só quem conhece a Deus. Há uma sinceridade dentro de você, que Ele te compreende nessa noite, evangelista. O diácono, Deus está no controle do teu ministério. Apenas aguarde, porque Deus vai mudar a história. Imagina só, o povo olha para Samuel e diz: queremos o rei. Samuel ora a Deus e disse: Deus, eles querem o rei, eles me rejeitaram. A questão particular do Samuel disse assim: se lembra, eu servo, eles me rejeitaram, murmuraram contra mim. Na passagem do Mar Vermelho, se lembra, eles adoraram outros ídolos. Fique em paz, Samuel. Eu sei o que você está passando. Imagina só, a Bíblia diz que agora o povo vence. Muitos dizem que a voz do povo é a maioria. Eu discordo, querido. A voz de muitos há muitas confusão. Porque eu vou te explicar. O povo pede o rei. Deus concede o rei. Mas foi a escolha do povo. A igreja está atenta nessa noite. Tudo bem aí. Acorda aí. Você que está cansado. Que a vida não foi fácil. Eita Deus. A Bíblia diz que Saul é escolhido, um jovem de 22 anos, esbéltico, bonito, de boa aparência. Saul estrovejava beleza, espelhava alegria, mas foi o povo que escolheu. Passa um período e Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eu te disse que eu estou no controle de tudo. Deus fala para Saul, rei de Israel, entrar na cidade, pegar tudo, matar todos os animais, criança, homem, mulher, tudo. Deus mandou exterminar. Saul, com dó, começa a fazer errado. Deus manda Saul obedecer, ele quer sacrificar, ele quer andar pelo lado mais fácil, ele acha que está certo. A Bíblia diz que agora Deus para Samuel, e aonde eu finalizo essa mensagem. Samuel, as vozes de muitos já estão erradas. A multidão pediu um rei, eu dei, mas cerraram. Está vendo, Samuel? Agora eu rejeitei. Pega, Samuel, um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o Belamita. Pega, vai lá, diz que vai sacrificar a mim. Aí ele disse: não, mas Saul vai ficar sabendo. Vai lá onde eu já te mandei. Deus, você não está entendendo, mas eu vou te explicar. Deus já mandou você se levantar. Deus já mandou você tomar posição. Deus já mandou você, querido, começar a mudar as atitudes. Deus já mandou você não ser o mesmo, mas ser diferente, mostrar a diferença. Chega de ser a mesmice, a mesma pessoa. Deus te chamou para ser diferente. Samuel, pega o tipo de azeite, vai lá que eu já te mandei. Bíblia diz que chega na casa de Jessé, o Belamita, o Efratá, o Efraim, coisa linda. E querido, quando Deus chega no reino, ele vai por completo. Na casa de Jessé já tinha um banquete, mas não era para Samuel, ele ia participar.
Mas era para um que você conhece muito bem, que eu não vou estender essa mensagem. Era para um jovem que estava passando pelas ovelhas do seu pai, que cheirava ovelha, que cheirava mato. Era aquele querido que protegia das férias, era aquele que protegia dos leões, era aquele que estava guardando as ovelhas do seu pai. Era o menor da casa de Jessé, era um simples marmiteiro, era um entregador de marmita. Davi, escolhido de Deus, estava esperando o momento certo. Vai lá, esse é do meu agrado, Samuel, esse é do meu querer, segundo o meu coração. Ei, Davi, vem participar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Você não entendeu? Se coloque de pé que eu vou te explicar. Se coloque de pé. Toda marca, querido, há uma lembrança. Toda ferida há uma cicatriz. E eu digo para você que tem uma chamada de Deus, se tiver que passar, passe. Se for permissão de Deus, você vai passar. Ainda que as marcas fiquem gravadas para o resto da sua vida. Ainda que as feridas deixem cicatriz, que não vão dar lembranças a você que nunca vão esquecer, mas que Deus te aprovou. Isso é o mais importante. Deus aprovou você. Quando muitos não acreditavam em ti, Ele decidiu acreditar em você. Quando muitos viraram as costas para você, Ele virou lá os braços abertos para te dizer: eu te escolhi, eu te chamei. Se lembra de que a minha quando eu te chamei na terra, se lembra das promessas que eu te fiz. Meu Deus te guarda até hoje. Se lembra das marcas, das feridas, do teu chamado, do teu ministério. Eu Deus guardei você, eu Deus te protegi. Quantos te apontaram e eu Deus esteve do teu lado. E eu te digo, eu vou te levantar. O teu ministério nunca mais será o mesmo. Quando eu olhava para ti nessa noite, o Deus Senhor dizia para mim assim: diga para ela que a garganta dele está ungida em linha de ouro. As cordas vocais dela tocam na alma das pessoas quando ela louva. Diga para ela, meu céu, que a roda está girando, a roda está girando. Você estava lá embaixo, hoje Deus vai te colocar por cima. E aquele que tocar em ti, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Só quem me acredita, só quem me acredita, só quem me acredita, pelo amor de Deus. Você sabe que é seu lugar, irmão, fica calado. Você sabe que é você te julgar pela aparência. Você sabe o que é isso, cada um. Eu sei que não foi fácil para você chegar aqui. Cada um tem uma história, cada um tem sua raiz. Deus te conhece como Deus te conhece. Eu estou lá no meio do chão, contei com o pai e a mãe. Eu dizia que o pastor me julgou, querido, me humilhou na frente de vários irmãos. Passou muito tempo, eu acabei de perder minha mãe. Deus deu um pedaço de mim ao céu. E eu cheguei naquele lugar, o pastor olha para mim e diz assim: tu é um pregador, tu sabe que Deus levantou a mão, tá bom? Evangelista, Deus te abençoe. E quando ele me cumprimentava, eu virava a cara. Me humilhou tanto. Passei 2 meses ir para a igreja lá, querido. 2 meses de ser sido angustiado. Deus descia no meu quarto com uma presença tão grande. O homem desceu e eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. E não pode se levantar, porque ele tinha um projeto no meu ministério, tinha uma marca, tinha ferida, mas Deus estava no controle.
que eu vim para cá, mais ou menos 15 dias, eu estou na igreja de forma normal, o meu vaso está aqui, ele queria estar sentado no último banco, me apresentaram como missionário lá, e aí eu fiquei em paz, sem saber o que dizer, e disseram para mim, o pastor queria pegar, pastor Rogerinho, grande homem de Deus, ele olha para mim e disse assim, sobe no púlpito agora. Eu fiquei meio rejeitado, porque eu não estava com a veste preparada para subir no púlpito. E quando eu chego naquele púlpito com muita vergonha, irmão, Deus sabe o que eu passei. Aquele pastor estava lá. Ele saiu da onde ele estava, no outro setor. Ele foi para um lugar onde tinha homens maiores do que ele. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu e você. Ninguém. Todos nós somos iguais diante de Deus. E aí eu entendi, querido, que quando eu subi naquele culto, nós vimos assim, tu és um missionário de Deus. Eu abri a agenda deste lugar para você. E quando eu subi lá, querido, o pastor pregando, ele pega o microfone e diz assim, continua pregando. Me deu a honra. E me deu a honra. Eu disse, só Deus pode fazer isso. Eu entrava de cara na igreja, todo mundo me humilhava porque era novo, era menino, cara de menino. Mas não sabe o que é você, não sabe o que você passou para chegar até aqui. Essa noite eu quero terminar esse culto com a permissão dos nossos líderes aqui. O varão vai levar mais um louvor em nome de Jesus, por favor, eu sei que a hora ela voa. Amanhã você vai trabalhar, mas eu preciso fazer isso. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. As marcas podem ficar no seu corpo, as feridas podem ficar em cicatriz, mas você sabe o que Deus está fazendo no teu ministério hoje. É pegando na mão dele, é guiando, ele bateando sobre a besteira, aljava, requerindo as flechas, e está começando a soltar. O teu nome vai ser conhecido, ei, não pela multidão, mas lá no céu, primeiramente, com autoridade, segundamente no inferno, porque teu nome não pode mais ser fantasma, mas sim é no inferno, com autoridade de Deus. E terceiro, conhecido como simples, humilde, para chegar e fazer a diferença aonde quer que esteja, e só quem acredita, e só quem acredita. Louvado seja Deus, pegue na mão do seu irmão.